paz de Deus a todos os que nos escutem e nos veem. Continuamos neste nosso tempo de quarentena em que estamos afastados, ou pelo menos devemos estar um bocado afastados de todos os outros, num tempo que eu espero que seja o único na nossa vida, né? Que não se volte a repetir, mas gostava que continuássemos a pensar um bocadinho na palavra de Deus e hoje gostava que refletíssemos acerca de dois versículos que encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 34, nomeadamente os versículos 6 e 7. Estes versículos são afirmados, estas palavras que vamos ler são palavras de Moisés, e é interessante o contexto em que elas nascem. Tinham passado sensivelmente 4 meses e meio, mais dia menos dia, desde a primeira Páscoa, que basicamente assinala a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão onde eles tinham estado durante séculos, e o povo saiu e teve um tempo de viagem, até que chegou, nomeadamente 3 meses, até que chegou ao pé de um monte, algures no deserto do Sinai. Ainda hoje não temos muito bem a certeza que monte será este, mas veio a ser conhecido por Monte Sinai, por causa do deserto onde se encontra. E o povo chega a este monte, e nós sabemos que Moisés vai subir a este monte e vai ficar lá 40 dias em que Deus lhe vai dar a lei, as diretrizes para o tabernáculo, os 10 mandamentos, mais especificamente, que é aquilo que temos mais presente na nossa memória coletiva. E ao fim deste tempo o povo vê-se privado do seu líder, vê-se privado da pessoa que os tinha tirado do Egito e tinha ido à frente do grupo, e ao fim deste tempo de verem Moisés afastados, afinal de contas foi mais de um mês, o povo vira-se para o número 2, que era o irmão de Moisés, o sacerdote Arão, que na altura não era sacerdote, diga-se, mas de qualquer maneira veio a ser o sacerdote Arão. Vira-se e pede para ele tomar alguma decisão e fazer alguma coisa. E o que eles fazem é fazer uma fundição de um bezerro de ouro, que naquele tempo o bezerro de ouro não era nós não podemos dizer que era um ídolo, que eles iam adorar a um Deus estranho, mas o que eles fizeram com o bezerro de ouro era uma tentativa de representar Deus na forma de uma imagem, simplesmente, porque o bezerro na cultura egípcia era uma imagem neutra para qualquer Deus. Quando uma pessoa adorava um bezerro, poderia estar a adorar qualquer Deus, pronto, fosse Ísis, Osíris, Ra, não interessa, porque o bezerro era simplesmente um símbolo de força, e então força podia representar qualquer Deus. Então na mentalidade deles eles pensaram assim: nós não sabemos como é que é a aparência do nosso Deus, Jeová, então vamos fazer a imagem neutra para nós podermos adorar. Naturalmente isto é uma coisa profundamente contra os ensinos de Deus, profundamente contra aquilo que Deus estava a dizer a Moisés naquele momento, na lei, naquilo que ele estava a relatar a Moisés no topo do Monte Sinai. E então há toda uma postura de rebelião contra Deus. Já tinha havido algumas pequenas rebeliões pelo caminho, nada de grande importância contra Deus, contra aquilo que Deus tinha dito, contra a direção que Deus, através de Moisés, o estava a levar, mas nada desta dimensão. Esta é a primeira grande revolta do povo de Deus contra o seu Deus, contra aquele que os estava a proteger, contra aquele que os tinha tirado da terra do Egito, contra o Deus que era o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, como ele é muitas vezes referido. Neste contexto, Moisés desce o monte, muito irritado, parte das 2 tábuas da lei que tinham sido escritas por Deus, e Deus, qual é que é a atitude perante Deus perante isto? Numa segunda vez que Moisés volta outra vez a falar com Deus, depois de ter ali até em baixo com a rebelião, a atitude de Deus naturalmente é uma atitude que não pode confiar neste povo. Quer dizer, passaram-se pouco mais de 4 meses que eu fiz grandes milagres, não é? Nós lembramos todos das histórias das pragas do Egito, na cultura em geral muita gente fala nisto, há filmes acerca disto, etc. E eles ao fim de pouco mais de 4 meses já esqueceram tudo isto. E Deus vai dizer a Moisés: olha Moisés, esquece este povo, eu vou fazer-te uma nação nova, tu vais ser o patriarca desta nova nação. E Moisés tem uma oração intercessória. Moisés diz: não Deus, eu não admito isso, Moisés mete-se na fenda entre Deus e o povo. Moisés age como um proto-mediador, como Jesus será, neste aplacar da ira de Deus. Depois Deus diz: está bem, eu não vou destruir este povo, mas eu não vou com eles, vou mandar um anjo. Moisés novamente intercede. Moisés não quer que vá simplesmente um anjo, Deus quer a presença de Deus com o povo. E neste contexto Moisés volta uma vez mais com Deus, Deus aceita, Deus perdoa o povo, Deus mostra a sua tolerância, e neste contexto Moisés vai novamente falar com Deus, para Deus dar novamente as tábuas da lei, nomeadamente as tábuas com os 10 mandamentos.
E é aqui neste contexto, nesta segunda dádiva dos 10 mandamentos, nós encontramos aquilo que vamos ler de Moisés, depois de Deus ter feito este perdão ao povo. Então, Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7 dizem-nos: E passando o Senhor por diante dele, clamou Moisés: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo. Abri um parênteses, tardio em irar-se, como diz algumas traduções mais antigas e como nós estamos mais habituados. Fechar parênteses. E grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ao culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então o que encontramos aqui, primeiramente no versículo 6 e na maior parte do versículo 7, é Moisés a louvar a Deus pela sua misericórdia, pela sua tolerância. Deus é passivo, é tardio em irar-se, é longânimo. Deus tem paciência porque quando nós fazemos coisas erradas, e isso tinha sido provado na prática perante a atitude de Deus com o povo de Israel, perante a rebelião do povo de Israel, Deus foi longânimo, Deus teve paciência com eles. Deus não derramou a sua ira sobre eles. Porquê? Porque o nosso Deus é um Deus que é tolerante com o pecado. Prova disso é que, se recuarmos a Gênesis, nós não vemos Adão e Eva a serem mortos imediatamente quando pecam. Que era o justo, que era o merecido. Não, mortos fisicamente, nomeadamente. Há uma tolerância de Deus. Deus reage com o pecado com uma longanimidade. Ele dá tempo. Ele dá tempo. Ele não quis destruir imediatamente Israel, ele não quis destruir o povo. É verdade, há todo aquele diálogo com Moisés e teríamos que falar aqui um bocadinho sobre antropomorfismos, não vale a pena entrar em caminhos complicados neste momento, mas a questão é que Deus mostrou o seu amor para com Israel, mostrou o seu amor com a tolerância para com o pecado. Nós vivemos num tempo em que há muita tolerância para com o pecado. Aliás, a palavra pecado até é aqui um bocado em desuso. Tolerância para com o erro, tolerância para com o maligno, também é uma palavra que é um bocado em desuso, maligno e mal. Nós vivemos num tempo muito relativo e que a maior parte da sociedade quer que tudo seja relativo. Mas Deus age de uma maneira diferente. Deus, quando Deus é tolerante com o pecado, não é uma tolerância no sentido de que eu esqueço, não é uma tolerância de varrer para debaixo do tapete em bom português, mas é uma tolerância de paciência, é uma tolerância de um Deus que não quer castigar imediatamente, mas de um Deus que quer dar uma segunda oportunidade, quer dar uma oportunidade de arrependimento. E foi isso que ele fez ao povo de Israel. O que ele fez com o povo de Israel, não os castigar naquele preciso momento, foi-lhes dar uma oportunidade de arrependimento. Nomeadamente, nós vemos aqui no versículo 7 que, apesar de toda aquela tolerância e paciência de Deus e longanimidade de Deus, numa palavra mais bíblica, Moisés ressalva ainda que não é inocente ao culpado. E é nesta tensão que nós vemos Deus. Vemos, por um lado, o amor de Deus, na tolerância para com o pecado, na longanimidade para com o pecador, se calhar é uma expressão mais correta, no sentido em que Ele tem paciência, Ele espera uma oportunidade, Ele espera que nós nos arrependemos. Deus não esquece aquilo de mal o mal que nós fizemos e do qual ainda não nos arrependemos. Não é isso que Deus faz. O que Deus faz é ter paciência, é ficar aplacado, com calma, perante aquilo, porque Ele sabe que há uma oportunidade de arrependimento. Deus não inocenta aquilo que está errado. Porque se Deus inocentasse aquilo que foi feito de errado, Deus não era justo. Mas Deus era um mau juiz, era um juiz corrupto, como queiram chamar. Não, Deus é um Deus justo. E a justiça não elimina o crime. Um juiz que elimina o crime não é um juiz justo. Não. Um juiz justo é aquele que aceita a pena correta referente ao crime e à penalidade que é exigida perante esse crime. Então o que Deus faz connosco não é ver um Deus ultra perdoador, um Deus de ultra amor que esquece tudo, que é um bocadinho que o cristianismo ou a teologia liberal dentro do cristianismo procuram trazer para a luz da ribalta. Um Deus que perdoa tudo e no final de tudo não há inferno, no final de tudo não há castigo, no final de tudo há só céu, há só coisas boas. Porque Deus é impossível este Deus de amor, este Deus tolerante, este Deus longânimo castigar. Mas não é isso que Moisés está a dizer. Moisés está a dizer que há um Deus longânimo no sentido em que Ele tem paciência. Um Deus que não pede contas imediatamente quando nós pecamos, mas é um Deus que estabelece um dia e uma hora.
E num determinado dia, numa determinada hora, a sua longanimidade acaba. E o culpado não é inocentado. Quando é que é esse dia, quando é que é essa hora, eu não sei. É no dia em que eu morrer, é no dia em que tu morreres, é no dia em que Jesus vier, seja como for. Há um dia e há uma hora marcada em que o culpado vai estar perante o juiz. Claro, Deus deu a solução, não é? E estamos na altura da Páscoa, a altura em que vemos, ou em que refletimos, em que olhamos para trás e vemos esta solução a vir ao de cima. Em que vemos Jesus, o único inocente, o único que de facto não é culpado, a pagar a pena por todos aqueles que eram culpados e por todos os culpados que se querem chegar à frente e admitir que são culpados e perceberem que não querem estar do lado da longanimidade de Deus, no sentido em que estão à espera de um julgamento do qual já sabem que são culpados, mas querem estar do lado dos inocentes, daqueles que eram culpados, mas por causa da Páscoa foram tornados inocentes. E nós vivemos nesta tensão. E a questão é de que lado é que nós queremos estar. Queremos estar a abusar da tolerância de Deus, no sentido em que sabemos que vamos ser culpados e que vamos pagar a pena por aquilo que fizemos, ou queremos estar do outro lado, no sentido em que usamos da longanimidade, da tolerância de Deus de uma forma ativa, em que nós sabemos que pecamos, que somos culpados, que ainda pecamos, mas que o nosso Deus provê uma solução e nós aceitamos essa solução. Nós aceitamos Jesus. Nós não estamos à espera do julgamento para sermos culpados. Não, nada disso. Nós somos justificados. Foi-nos passada uma declaração como nós somos justos. A nossa pena foi paga por outra. Alguém pagou a nossa multa no nosso lugar. É com essa certeza que nós vivemos. Portanto, nós temos uma escolha. Queremos estar do lado certo ou do lado errado. Queremos estar do lado dos culpados que vão ser culpados ou do lado dos culpados que foram tornados inocentes. Moisés fala-nos sobre isto, da misericórdia de Deus e sobre o culpado não é inocentado. Deus dá-nos uma escolha. Agora é connosco. Deus vos abençoe. Jesus é o mais importante na nossa vida. Ele é precioso para nós. Ele completa a nossa existência, preenche o nosso coração. Ele é precioso. Nós queremos adorá-lo por quem Ele é. Jesus, nenhum nome é tão grandioso. Oh Jesus, pela eternidade és vitorioso. Oh Jesus, um esplendor delicioso. Louvo o nome mais precioso. Jesus, nenhum nome é tão grandioso. Oh Jesus, pela eternidade és vitorioso. Oh Jesus, um esplendor delicioso. Louvo o nome mais precioso. Jesus, tu és precioso. Jesus, tu és precioso. É a ti que eu amo, é a ti que eu quero dar tudo o que tenho. Jesus, tu és precioso. Jesus, tu és precioso. Jesus, tu és precioso.
Oh, Jesus.